hoje, não é? Firmados por aliança, firmados no sangue de Jesus Cristo, aleluia. Como, por exemplo, todos nós éramos criaturas de Deus, nós não éramos filhos, não, nós éramos criaturas. Nós nos tornamos filhos quando nós confessamos o Filho como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós cremos nele. A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, para os judeus, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Então nós fomos adotados em Cristo Jesus, nós somos filhos de Deus adotados, né? Ingressados na família de Deus, somos filhos e herdeiros de Deus. É ou não é uma boa notícia? Somos filhos e herdeiros de Deus. Eu não sou qualquer um, eu não estou perdido ao léu como uma folha seca. Eu estou na mão de Deus. Eu sou filho de Deus, sou da família de Deus. E o meu destino é o céu, irmãos. Amém? E nós temos que viver por fé. Temos que viver de cabeça erguida, crendo no Senhor. Todo filho de Deus, ele tem prazer em se reunir como igreja, para celebrar a Cristo, né? Cantar louvores, por tão grande salvação, pela grandiosa obra que Cristo realizou na cruz do Calvário, né, irmãos? Por pura gratidão no nosso coração, por amor a Deus, este mesmo amor que Ele colocou no nosso coração, nós amamos a Deus e nos entregamos para servirmos a Deus, né? Deus, Ele faz uma obra completa na nossa vida, Ele nos liberta do mundo e de todos os vícios e de toda a obra maligna, Ele nos lava completamente no sangue de Jesus, e Ele nos enche com o seu Espírito para nós testemunharmos dele. Nós somos as suas testemunhas. O Espírito Santo nos enche de sabedoria, de força e poder, para nós testemunharmos do amor de Deus, da misericórdia de Deus, acerca do futuro da igreja, do arrebatamento da igreja, como foi falado aqui, né? Jesus Cristo está às portas, então se prepare, irmãos, o sinal já está, a luz já está piscando, né? Todos os sinais que antecedem a vinda de Cristo estão aí diante dos nossos olhos, a frieza, né? O amor, não é? Agora nós estávamos vendo ontem, o próprio filho tira a vida da própria mãe. Imagina, o filho tirou a vida da mãe para pegar o dinheiro dela. Então são coisas assim, sabe, que é olhar para as profecias mesmo e dizer que estão se cumprindo. O que temos que fazer é permanecer no caminho, no propósito do Senhor, suportar com a ajuda de Deus os dias maus. Então vamos à palavra de Deus, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2, vamos meditarmos na palavra de Deus nessa noite. Hoje é Santa Ceia, uma noite especial, né, irmãos? Porque vamos olhar para a cruz e vamos relembrar todo aquele penoso trabalho de Jesus para nos reconciliar com Deus, para nos aproximar de Deus, para nos fazer filhos e filhas de Deus. Aleluia, aleluia. Foi preciso ele passar por tantas humilhações, por tanto sofrimento, para aperfeiçoar a nossa fé, a qual temos no Senhor. Filipenses capítulo 2, nos diz assim, irmãos, uma exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é do outro. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus.
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh meu Deus, graças te dou por tua bondade, por tua misericórdia, por me preservar, Senhor, em tua casa, em tua presença. Vejo, Senhor, o teu amor verdadeiro, os teus cuidados, a tua fidelidade, o teu Espírito, Senhor, nos segurando, nos guiando, nos fortalecendo, nos mantendo no caminho. Mantenha a tua igreja unida, mantenha o teu povo, Senhor, unido, com amor, com fé, com graça. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém e amém. E podem sentar, meus irmãos. Aleluia. Deus é maravilhoso. Então hoje a Santa Ceia, vamos falar de Jesus Cristo e a sua obra gloriosa. Mas tem aqui uma exortação de amor fraternal que o escritor está escrevendo à igreja de Filipos, dizendo: se há entre vós alguma exortação, alguma comunhão, algum amor, alguma comunhão no Espírito, se há afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, e tende o mesmo sentimento. Então a palavra de Deus, Deus falando conosco, que devemos estar unidos, né? Termos o mesmo pensamento, estar unido de almas, o mesmo amor, o mesmo pensamento, e nada devemos fazer por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando o outro superior a si mesmo. Nada, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é do outro. Então, irmãos, uma exortação à humildade mesmo e o amor ao próximo, né? O respeito e o amor que devemos ter uns para com os outros. E se há algum afeto em nós, alguma comunhão, se há algum dom, é para nós manifestarmos, é para nós praticarmos, colocarmos em prática. E tenhais o mesmo sentimento. E novamente no verso 5 ele repete aqui com relação a Cristo. O apóstolo Paulo, ele exalta Cristo como o maior exemplo de amor e humildade. E também obediência ao Pai, né? No verso 5 ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Mais uma vez ele fala de sentimento, né? Sentimento é o amor que Cristo tinha pelos seus irmãos, né? Jesus, ele é o nosso modelo, né, a seguir de amor e humildade. Jesus Cristo, ele diz: olha, vocês têm que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então o que eu tenho que ter é esse mesmo sentimento de amor, de afeto, de carinho, de compaixão para com as outras pessoas. Isso é um mandamento de Deus, irmãos. Amém? É isso que Deus quer dos seus filhos, que tenhamos o mesmo sentimento, o mesmo amor, o mesmo respeito, o mesmo carinho, e preferir o outro em honra, dar honra aos nossos irmãos. Sei que não é fácil num mundo de competição, né? Qual quer ser o primeiro, qual quer ser o melhor, qual quer ser o estrela, aparecer. Tem gente que só se preocupa com o seu nome, com a sua glória. A Bíblia é a contramão de tudo isso. A Bíblia diz: aquele que quiser ser grande, seja o que sirva. Faça como uma criança. Está vendo, irmãos? O Evangelho é isso, é essa simplicidade aqui. Quer ser grande, quer ser notado, quer ser visto pelos olhos de Deus? Estenda a mão para o irmão. Prefira a honra ao teu irmão. Não é? Totalmente o contrário do mundo. Não é? O mundo ama os que o amam. E o Evangelho não.
Muito pelo contrário, Jesus amou até os inimigos, e é o que temos que fazer, meus irmãos. Isso é o Evangelho, este é o sentimento que deve operar na nossa vida. Amém? Entende? O mesmo sentimento que houve também em Cristo. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Tá? A Bíblia diz que Jesus ele veio em forma de Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Ele humanizou-se, né? Se fez homem, mas a sua natureza divina, ele nunca deixou de ser Deus. É importante nós entendermos isso. Ele subsistiu em forma de Deus. Tá? Ele veio em forma de Deus. Ele se manifestou como Deus. Ele era Deus na terra. Ele nunca deixou de ser Deus. Entendeu? Ele veio em forma de Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Aí diz no 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Aleluia. A si mesmo se esvaziou. Jesus era Deus, mas ele deixou, ele não quis, irmãos, ele abriu mão das suas prerrogativas como Deus, para se tornar servo. Eu quero que vocês entendam isso. Jesus, ele sendo Deus, não é? Ele não quis ser tratado como Deus, recebido como Deus, ser honrado, entendeu? Ele se tornou servo, ou seja, ele a si mesmo, a Bíblia diz, a si mesmo se esvaziou, ou seja, foi vontade própria. Não foi Jesus, o que ele fez não foi forçado. Não foi forçado, não foi por obrigação. O que Jesus fez, isso é importante nós entendermos, irmãos. Tudo que Jesus fez nessa terra, por amor a nós, foi de livre e espontânea vontade. Foi por amor. Ele deixou de ser, vamos dizer, ele deixou a sua glória, a sua divindade. Ele nunca deixou de ser divindade, é claro, mas ele deixou de ser servido como Deus, para agora esvaziar-se, como diz aqui, tomar forma de servo. Veja que Jesus aqui, ele está mudando de posição, ele está permitindo a ser reduzido. Jesus ele era o quê? Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora imagina um ser assim, né? Dessa grandeza, permitir, ele mesmo se permitir, né? Trocar, inverter as posições, deixar de ser Deus, de agir como Deus, de ser recebido como Deus, para se tornar servo e servir o ser humano, o pecador. É aqui que eu vejo a grandeza de Deus, a grandeza do amor de Deus, irmãos. Ele abriu mão da sua glória para se fazer servo, para ocupar uma outra posição. Imagina, Jesus sendo Deus, né? Estava lá à direita do Pai, no seu trono de glória, assistido por anjos, serafins, querubins, não é? No conforto. Ele deixou a sua glória para vir aqui à terra. Para vir a essa terra, para se fazer servo, porque ele quis, ele desejou, vontade dele. Entende? Então Jesus, irmãos, ele abriu mão de algo que ele tinha precioso para se tornar servo, para servir as pessoas. Quem poderia fazer tal coisa? Isso não é uma grandiosa expressão de amor de Deus? Imagina, o Deus Todo-Poderoso, agora tomar forma de homem, reconhecido em figura humana, realmente ele se fez homem, teve a sua natureza humana, comprovado pelas Escrituras. Jesus dormiu, comeu, tomou banho, cansou, dormiu na polpa de um barco, como um homem. Ele sentiu cansaço, frio, fome. Então a natureza terrena de Jesus, a humanidade de Jesus era verdadeira. E ele se permitiu, irmãos, se tornar um servo. Para fazer o quê? Para fazer a vontade de Deus.
A si mesmo se humilhou, a Bíblia diz no verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele se permitiu, veja, irmãos, voluntariamente, pelo querer. A Bíblia diz que ele se humilhou. E todos nós conhecemos a história da cruz, o quanto ele foi humilhado, maltratado e rejeitado pelos homens. Mas tudo isso por amor a nós. Ele permitiu ser humilhado, ele se permitiu ser humilhado. Ele mudou de posição. Foi isso que me chamou a atenção nesses dias, irmãos. Eu estou meditando nesta mensagem, foi isso que me chamou a atenção. Jesus, ele troca de posição. Como pode? Ele aceita ser rebaixado no seu cargo de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Senhor da Glória, a um servo lavador de pés. Imagina isso, irmãos. Se isso não é uma lição para nós. Jesus disse em João 13, quando ele lava os pés dos discípulos, pega aquela bacia, todos conhecem a história, pega uma toalha e lava os pés dos discípulos. E ele diz, olha, vocês me chamam Senhor e Mestre, e é verdade, eu sou. Mas eu quero que vocês façam assim como eu fiz. Eu lavei os pés de vocês. E isso é o Evangelho. O Evangelho é isso. É um servir o outro. Jesus estava ensinando na prática. Ele fez uma ilustração, ele pegou uma bacia, uma toalha, colocou água, lavou os pés dos discípulos. E ele diz, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Vocês entenderam isso? Então é exatamente isso que eu quero que vocês façam. Que vocês sirvam uns aos outros. Então Deus nos chama, irmãos. Ele nos tira das trevas, da morte, das mãos do diabo, debaixo da ira, e nos traz para cá, nos banha com sua graça. Nos dá o Espírito Santo, o Espírito da sabedoria, para nós trabalharmos, para nós servirmos a Ele. É para isso que Ele nos salva, para nós nos ocuparmos na obra de Deus. Amém? Jesus se permitiu ser reduzido. Ele se tornou servo voluntariamente, por amor ao ser humano. Tem gente que não faz isso, tem gente que não aceita isso, irmãos. Tem gente que não se sujeita à vontade de Deus. A Bíblia diz que para fazer a vontade do Pai, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele obedeceu o Pai. Ele se sujeitou à vontade de Deus, voluntariamente. Ele abriu mão de coisas. É isso que eu quero falar com vocês. É isso que eu quero que vocês entendam. Jesus abriu mão de coisas grandiosas, valorosas. Ele abriu mão para fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele viesse salvar o homem perdido. A vontade de Deus é que ele viesse a este mundo e sofresse, e derramasse o seu sangue, fosse pregado numa cruz, e fosse cuspido, e carregasse coroa de espinho, e tudo que ele passou. Esta era a vontade do Pai. E ele se submeteu à vontade do Pai. Vocês entendem, irmãos? Ele se sujeitou. Ele aceitou a vontade de Deus para a vida dele. Ele fez a vontade de Deus. Eu não consigo entender tanta gente na caminhada relutando, resistindo à vontade de Deus. Jesus, com maior amor, com maior alegria, ele se entrega, sabendo conscientemente do que ele ia passar. Jesus era Deus, ele viu todo o futuro, ele viu os pregos, ele viu a cruz, ele viu a coroa de espinho, ele viu o açoite, o azorrague, aquele chicote romano, ele viu tudo. Por antecipação, ele sentiu dor antecipado. E ele não desistiu. Ele ficou firme no propósito do Pai. Até lá em João 12, ele faz a seguinte oração. O Evangelho de João, capítulo 12, ele está preparado para fazer a vontade de Deus. Alguns gregos querem conversar com ele, diz, basta, chegou a minha hora. É a hora do grão de trigo ser colocado na terra. E ele diz assim em João 12, a partir do verso 23, respondeu Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, e em verdade vos digo,
Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz outros trigos. Do que Jesus está falando aqui, irmãos? Dele mesmo. Ele é esse grão de trigo. Ele está falando que a morte dele ia produzir vidas, outros trigos, uma grande lavoura. E nós somos esse trigo, nós somos o fruto da morte de Jesus. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, vai produzir outros trigos. Então Jesus sabia que ele tinha que morrer, ele tinha que ir, e ele não podia voltar atrás. E no 27 ele diz assim, agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas precisamente com esse propósito, eu vim para esta hora. Jesus sabia o que tinha que passar. Ele não fugiu. Ele estava ciente da dor, do sofrimento. Ele diz, agora está angustiada a minha alma. Agora, chegou o momento. Agora está angustiada a minha alma. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não posso. Precisamente para esta hora foi que eu vim. A hora do abandono, a hora do desprezo, a hora da dor, dos açoites, a hora da coroa de espinho, a hora de carregar a cruz, a hora de receber os açoites. Chegou a hora. E que direi, Pai, salva-me desta hora? Precisamente para esta hora foi que eu vim. Agora está angustiada a minha alma. Aleluia. Jesus estava o quê, irmãos? Preparado. Jesus estava ciente do que ele ia padecer por nós. Mas ele não parou, ele não desistiu, ele tinha uma missão, ele tinha uma meta. Com o seu sangue, comprar de todas as tribos, povos, raças e línguas, homens e mulheres, para o Pai. Ele sabia que o seu sacrifício, que o seu sangue, era a única moeda corrente que pagaria a dívida do ser humano. Não tinha outro. O sangue de animais não removia pecado, não solucionava o problema de pecado, o qual ano a ano era repetido. Animais eram sacrificados. No ritual da antiga aliança, o sacerdote vinha até o santuário, o santo do santo, e apresentava aquele sangue daquele animal pelo pecado do povo, ano a ano, só fazia recordação de pecado, não removia o pecado. Mas o sangue de Jesus removeu definitivamente, para sempre, todos os nossos pecados. O sangue do último cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo. A Bíblia mostra Jesus como o Cordeiro de Deus, o último sacrifício perfeito, definitivo, que trazia solução para o problema chamado pecado. E Jesus foi obediente até a morte. O profeta Isaías, no livro 53, diz que ele, como um cordeiro mudo, foi levado ao matador. Não abriu a sua boca. Mas certamente ele levou sobre si as nossas doenças, as nossas enfermidades. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele. E sob as suas pisaduras nós somos sarados. Sob o sofrimento de Jesus, sob a dor e o sangue que ele derramou, nós fomos sarados. Por isso nós devemos cultuar a Deus, celebrar o Senhor por tão grande sacrifício. Ter em memória e celebrar a memória do seu filho, o seu sangue que não foi vertido em vão, a sua dor, a sua agonia que não foi em vão, para nós não foi em vão, talvez para o mundo sim, porque o mundo todo dia crucifica Jesus, todo dia gospe na cruz de Cristo, todo dia eles zombam e blasfemam de Deus com o seu comportamento, com as suas atitudes, com os seus pecados. O mundo zomba de Jesus. O mundo blasfema do sangue precioso do Cordeiro, mas para nós, irmãos, é preciosidade. É por causa desse sangue que nós estamos aqui. Foi o sangue de Jesus Cristo que abriu o novo e vivo caminho, que nos aproximou de Deus. Todos nós estávamos separados, longe de Deus, debaixo da ira de Deus, debaixo de condenação. Mas a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, se eu não lembro, se eu não estou bem lembrado, que Deus, em Cristo Jesus, estava nos reconciliando consigo mesmo. Deus estava nos reconciliando consigo mesmo por meio de Cristo,
não imputando aos homens as suas transgressões. Então Jesus veio a este mundo com esse propósito. Ele veio para sofrer por nós, para derramar o seu sangue, para dar a sua vida por todos nós. E ele fez isso, irmãos, com um único objetivo. Porque ele nos ama, é claro, mas acima de tudo, para fazer a vontade do Pai. Jesus sempre priorizou a vontade do Pai. Jesus sempre priorizou a vontade do Pai. E eu pergunto para você, qual é a atenção que você tem dado à vontade do Pai? A vontade de Deus para a sua vida. É para isso que nós temos que olhar, meus irmãos. Somos tentados o dia todo. Somos seduzidos a nos afastarmos, a irmos para longe de Deus. Todo dia nós temos convites. Satanás não para, ele não cessa de trazer desânimo, preguiça, colocar coisa diante dos nossos olhos, nos desmotivar, lançar dúvida no nosso coração para nos afastar de Deus, oferecendo entretenimento, alegria e tudo que o mundo oferece para que você se desligue, para que você perca o foco, tire a atenção daquilo que é sagrado, daquilo que é vital, daquilo que é importante para você, daquilo que garante a sua salvação e a sua vida eterna. Satanás não está brincando. Esta geração, irmãos, está indo como boi ao matadouro. Todo dia está morrendo gente. Estão sendo levados ao inferno, porque estão morrendo sem Cristo. Não por falta de oportunidade, porque está aí nas redes sociais. Em cada casa, Deus plantou um crente. Em cada família tem um crente. Deus acendeu uma luz lá. Esta geração é inesculpável diante de Deus. Eles vão provar da amarga ira de Deus, porque eles estão se rebelando contra Deus, estão amando mais os prazeres do que a Deus, e vivendo como se Deus não existisse. E assim eles estão vivendo, irmãos. E nós temos que ter cuidado para não cair nessas estatísticas, para não nos entregar a essa tolice. Que possamos cada dia sermos mais crentes, mais cuidadosos, mais zelosos por aquilo que é sagrado, ocuparmos a nossa vida com Deus, fugirmos da aparência do mal, nos enchermos da presença de Deus. Amém, irmãos? Hoje eu encontrei no estoque ali, o pastor Eli, e na conversa, e foi isso que eu disse para ele, eu digo, é tão maravilhoso nós servirmos a Deus com fidelidade, com compromisso, com temor, porque naquele dia o Senhor vai olhar para nós e vai dizer, eu te conheço. Já pensou, irmãos? Esse é o maior troféu, é a maior recompensa que nós vamos ganhar quando chegar diante do Senhor. Você já imaginou? Naquele dia, no dia do juízo, toda a humanidade suspensa no ar, diante do trono do juízo de Deus. Todos, desde Adão até o último que nasceu, vai estar lá. E o Senhor vai olhar e vai conhecer o teu rosto. E vai dizer, eu te conheço. Vem para cá. Aleluia. Tu é um dos meus. Aleluia. Tu é um dos meus, vem para cá. Me confessou na terra, vem para cá. Não negaste o meu nome. Não se envergonhou de mim, vem para cá. Esse é o maior troféu, irmãos. Nós temos que trabalhar para isso. Essa é a nossa recompensa, essa é a maior riqueza. Estou fazendo de tudo, irmãos, e me esforçando, pedindo misericórdia de Deus, que Ele me conserve em sua presença, para que no dia do Senhor eu não venha sair afastado com vergonha de diante de Deus. Ele vai dizer, eu não te conheço. Imagina Deus olhar e dizer, eu não te conheço. Mas eu ia no culto. Mas eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque o Senhor vai confessar aqueles que confessam, aqueles que andam em sua presença, aqueles que obedecem. É aqueles que obedecem, um povo zeloso e de boas obras. Não se engane, irmãos. Tem pregador aí pregando uma graça barata, que não é o evangelho. Um falso evangelho, entendeu? Mas o evangelho da porta estreita, o evangelho de Jesus Cristo, que implica em renúncia, em abrir mão de coisas,
É esse evangelho que leva ao céu. Pessoas que, como Jesus, decidiram por si mesma, por amor ao Pai, abrir mão de coisas, de valores, para fazer a vontade do Pai. Nós temos aqui no capítulo 3 o apóstolo Paulo dizendo exatamente isso. Olha só, capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, e não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Aleluia! Aqui está um verdadeiro israelita, um verdadeiro cristão que nasceu de novo. Ele disse: olha, pela excelência do conhecimento que eu tive de Cristo, e por amor a Ele, eu larguei tudo e considero como esterco, como sujeira, como imundícia, tudo. Para quê? Para ser achado nele naquele dia. Essa era a preocupação de Paulo, irmãos. Qual é a sua preocupação? Alcançar títulos, enriquecer, ganhar muito dinheiro, ter muita fama, ter um bom casamento. Tem coisas que são boas, mas elas se tornam ruins quando Jesus não faz parte, quando Jesus não é o centro. O casamento é mandamento divino, é ordenança divina, mas se Deus não estiver no centro, ele se torna amargo, e aí dá a separação. Então Paulo abriu mão de tudo, irmãos, e é isso que Jesus requer, a abnegação dos seus discípulos. Em Marcos 8, ele diz claramente: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. As pessoas, os crentes de hoje, parece que não entenderam isso. Não entenderam, sabe por quê, irmãos? Porque tem igrejas que têm o mesmo ritmo, o mesmo sistema religioso da antiguidade. Ensinaram as pessoas a vir na igreja pegar bênção. Era assim na igreja católica, todo mundo ia lá pegar a bênção do Papa. E muitas igrejas evangélicas é assim. E muitos entendem e compreendem que cristianismo, que evangelho é isso. Eu vou na igreja pegar minha bênção. Não, isso não é o evangelho. O evangelho, irmãos, é uma nova vida. A pessoa nasce de novo. Ela deixa de viver para ela para viver para Deus. É uma vida de comunhão com Deus. É pai e filho. Agora eu sou da família de Deus. Eu não pertenço mais para lá. Eu não tenho nada que ver mais com o mundo. O mundo não me pertence. Eu estou crucificado para ele e ele para mim. Eu morri para o mundo. Eu vivo para Deus. Isso é o evangelho. É morrer para tudo que é contra a vontade de Deus e viver para Deus. Isso é o evangelho. Só que esse falso evangelho ensina isso. Venha tomar posse da bênção. Venha adquirir um bom casamento. Venha aqui fazer a corrente da teologia da prosperidade. Tu vai ser um homem rico como foi Abraão, como foi José, governador do Egito. E ainda usam textos bíblicos para enganar o povo. Lá não pregam sobre arrependimento, sem o qual ninguém é salvo. Lá não pregam santificação. Não é, irmãos? Não pregam sobre céu, inferno, juízo, ira de Deus. Nessas igrejas tu não vê pregar sobre ira de Deus, porque eles têm muito cuidado no que vão dizer. Tem que ser palavras que deixem o homem bem confortável, tá? Que ele se sinta bem. Ele é obrigado na igreja a se sentir bem. Essa é a ideia. Se você for numa igreja e não se sentir bem, essa igreja não é de Deus. É isso que eles dizem. Só que o evangelho, irmãos, é o contrário. Você vem na igreja e é confrontado pelo Espírito Santo. Ele começa a te dizer coisa que só ele sabe. Segredo que só Deus sabe. E começa a mexer nas tuas feridas. E você começa a se sentir mal, e muito mal. E esse é o propósito do Espírito Santo. Levar o homem a se sentir mal, até que ele grite: Jesus, eu preciso de salvação.
Esse é o propósito do Evangelho. Enquanto o homem não der esse grito, Senhor, me salve, porque eu estou enterrado nos meus pecados, eu estou perdido, eu estou nas trevas, o Senhor me convenceu, esse homem mau que sou, invejoso, esse homem tem que morrer, eu quero nascer de novo, eu quero essa nova vida. É isso que o Evangelho faz, ele oferece uma nova vida. Não bem-estar e conforto. Vem para Jesus e fica confortável. Não, o Evangelho nos afronta, irmãos. Nos confronta. Nos joga no chão, nos quebra. Nos moe. Tira o orgulho, a arrogância. Mostra quem somos, a imundícia, a sujeira que somos diante de um Deus santo e maravilhoso. Então o homem se desespera. E ele vê que está completamente perdido. E se ele morrer hoje, ele vai para o inferno. O Evangelho disse isso para ele. O Espírito Santo disse isso para ele. Então depois, aleluia, depois que o Espírito Santo mostra toda a verdade, ele pega esse pecador e banha com graça. Aleluia, enche da graça, enche da alegria da salvação, e ele não quer outra coisa, ele prova, ele bebe da água da vida, da doçura, do perdão e do amor de Deus, e ele diz, achei a pedra preciosa, achei, aleluia, e ele diz como Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isso é o Evangelho, irmão, simples assim. As pessoas querem poupar as pessoas de palavras duras. Não tem coragem de dizer a verdade. Por isso a maioria deles não se arrependem, não se convertem. Vive essas vidas mornas, não há transformação. Sai da igreja e vão para um motel com as menininhas. Ou vão tomar cerveja e uísque, fumar charuto. Muitos pastores, eu sei de história de pastores que saem da igreja, vai fumar charuto e beber uísque. E diz que está tudo bem, tudo é pela graça. Uma graça, uma vírgula. Vocês entendem, irmãos? Jesus abriu mão de valores. Ele abriu mão do trono, da glória, para lavar pés, para ser cuspido, para ser alvejado com pedras, para ser ridicularizado, para ser chamado de Beelzebu, o principal dos demônios. Aleluia. Jesus teve que ouvir tudo isso, irmãos, para nos salvar. Mas o escritor aos Hebreus, sabe o que diz, irmãos? O capítulo 12, a partir do verso 2, diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Louvado seja Deus. O escritor está dizendo, olhem firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, é para ele que nós temos que olhar. Jesus é o modelo, ele foi obediente ao Pai, ele se submeteu ao Pai, ele amou o ser humano, ele teve compaixão, ele teve misericórdia, ele fez a vontade de Deus, é para ele que eu tenho que olhar. Olhem firmemente. E aí ele diz, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Aleluia. Ou seja, Jesus sabia, irmãos, Jesus sabia o que ia acontecer. Ele sabia que todo aquele período de dor, de sofrimento, de abandono, toda aquela dor, aquele sofrimento, ele sabia que era só um tempo, ia passar. Que no terceiro dia, ele ia ressurgir dos mortos, com todo o poder nos céus e na terra. Ele sabia. Então o sofrimento cristão é assim, é só um momento, é só um tempo. Corra essa carreira que está proposta, porque vai chegar um tempo, meus irmãos, em que tudo isso vai passar. O Senhor vai vir e vai nos coroar com alegria. Então, em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz.
Assim somos nós, irmãos, em troca da proposta, em troca da promessa que Deus nos fez. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, vocês fiquem aí, preguem o evangelho, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Faz o que eu estou mandando, sê firme, completa a carreira, eu vou preparar lugar, e quando tudo estiver preparado, eu voltarei, e eu vos levarei para mim mesmo, porque onde eu estou, eu quero que vocês estejam também. Eu vou preparar lugar. Escute, abre bem os ouvidos, eu voltarei. Preste atenção nas palavras de Jesus, irmãos. Ele disse: eu voltarei, eu voltarei. É nisso que nós temos que crer, na segunda volta de Jesus. Então, nesse dia será o dia da coroação, o dia da recompensa, o dia do descanso, da bem-aventurança eterna. Então, irmãos, temos que correr com perseverança. Temos que ser firmes no nosso propósito. Nós abrimos mão de tantas coisas por causa de Jesus, não é? Mas vale a pena, vai valer a pena e valeu a pena. Aleluia. Nós deixarmos de coisas, até mesmo que amamos, irmãos, por causa de Jesus. Porque nós sabemos e cremos que a eternidade, ela é coisa séria, não é brincadeira. As pessoas estão brincando, estão nem aí, acham que é conversa de pastor. Como falou o pastor Telmo aqui, Noé pregou, anunciou o dilúvio, e ninguém acreditou, o dilúvio veio. Então a profecia, para se cumprir, não precisa as pessoas acreditarem, porque o que se cumpre é a palavra de Deus. Quer o homem creia, quer não creia. Se Jesus diz que vai vir, ele vai vir. E esse vai ser o outro dilúvio. Vai pegar muita gente e muita gente vai morrer afogado. Um dilúvio está vindo aí. E só tem salvação na arca, que é chamada Jesus. Só tem salvação em Cristo Jesus. Então você que está em Cristo Jesus, irmão, não troque a sua coroa por nada. Permaneça no caminho. Permaneça firme. Amém? Vamos parar porque o tempo não permite. Vamos à Santa Ceia do Senhor agora. Os irmãos que estão em comunhão, se preparem. Vamos participar aqui desta celebração, deste mandamento de Deus para as nossas vidas. A Santa Ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 23. Está aqui a instituição da ceia. O próprio Senhor foi quem instituiu a ceia. Na noite em que ele foi traído, ele pegou o pão, né? Partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Então foi o Jesus que instituiu a Santa Ceia. E ele disse que era para nós fazermos em sua memória. Amém? Porque o que eu recebi do Senhor, o apóstolo Paulo está escrevendo, o que eu recebi do Senhor foi o que eu também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beber este pão, e comer este pão, beber este cálice, fazei em minha memória, porque todas as vezes que comer este pão e beber o cálice do Senhor, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então está aí o mandamento de Deus, né, irmãos? Anunciar a morte do Senhor até que ele venha. O pastor Telmo, a Breda Celita, vai passar o pão e o cálice, você segura na mão, para juntos nós consagrarmos, né, santificarmos pela oração e comermos em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja que aqui tem uma promessa da vinda do Senhor Jesus, né? É para nós pregar até que ele venha. Então está falando mais uma vez que Jesus vai vir, que Jesus vai voltar, tá? Que nós temos que estar em comunhão com o Senhor, né? O cálice e o pão representam a comunhão do corpo de Cristo, a comunhão que temos com Ele, tá? E vamos então relembrar a morte do Senhor, né? Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor.
irmãos vão pegando, segurando na mão até que consagremos e comemos todos juntos em memória de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Todos pegaram o pão? Glórias a Deus. Então vamos consagrar este pão e esse cálice que sabemos nós, irmãos, que são apenas símbolo, né?